É isso aí, senhores, mais um dia de gravação aqui no Automotive Oficial. E hoje, o cara que acha que Vila Prudente é capital de São Paulo, o cara que se esconde aí nas oficinas e mostra para cada um como é que se faz. Estou tendo a honra aqui de estar comigo, meu grande amigo Amaury Jimenez. O cara é consultor, o cara prepara oficinas para trabalhar com veículos híbridos elétricos, também dá aula no Senai, ou seja, não é um bombril, porque se for bombril no carro elétrico dá choque, mas é o cara que trabalha nesse segmento e faz a coisa acontecer. Amaury, que honra, obrigado aí por ter separado esse tempinho para mim aí, e a gente aqui do canal fica muito feliz aí com essa oportunidade, viu? Eu que agradeço, e é uma honra participar do canal com você, e agradeço muito o teu convite, porque eu já vejo os vídeos há um bom tempo, e eu sei da qualidade e da teu objetivo com esse canal que é preparar as oficinas, e esse é um objetivo em comum que nós temos, porque eu trabalho diretamente com oficinas, com os meus alunos ali, e muito obrigado de coração, fico muito satisfeito e feliz por estar aqui. Legal, meu amigo, então você sabe que grandes desafios, grandes responsabilidades, né, meu? A gente que está aí colocando toda a nossa experiência ao longo do mercado aí para poder incentivar, né? A gente sabe o tamanho da responsabilidade. Então, tendo grandes responsabilidades, também há grandes perguntas. E você aqui, meu amigo, você sabe que você não vai ter vida fácil, né? Você sabe que você foi convidado aqui para justamente passar aqui alguns pontos que eu tenho, que pelo menos o pessoal, Amaury, tem me procurado muito para saber, tá? Então, por isso do convite aí. Uma das questões, eu vou te contar uma historinha aqui, só para você imaginar uma situação que está ocorrendo com uma certa frequência, tá? Imagina que eu, Jason, tenho uma oficina mecânica já há 10 anos, 12 anos no mercado, tenho os meus clientes, estou bem estabelecido, acompanho todas as evoluções tecnológicas e, de repente, num belo momento, eu estou lá atendendo meu carro, chega um veículo híbrido na minha oficina, ou um elétrico, seja qual ele for. E quando eu percebi, meu amigo, quem que era? Era um cliente meu que tinha um carro que vinha frequentemente fazer serviço comigo. A cada 6 meses, 7, 8 meses, esse cara vinha. E aí, Amaury, eu me deparo que o cara chega com o carro elétrico e fala assim, olha, eu trouxe esse carro para você começar a cuidar dele para mim, né? Começar a fazer diagnóstico e manutenção. E eu olho para aquele carro, não vejo motor, ou vejo um motor, mas com um pack de baterias, eu vejo ali os cabos laranja, eu vejo todo um kit, né, de acessórios diferentes, e eu falo, cara, eu acho que eu parei no tempo. E é nesse momento que eu gostaria de ver com você a seguinte situação, cara. Quantas oficinas será que já está passando por isso? Apesar do volume de carros elétricos ainda não ser tão expressivo, mas já está rodando. E aí, esses caras estão procurando algumas oficinas. E onde eu quero chegar com você é a minha pergunta. Chegou isso. E agora, Amaury, o que eu faço? Então vamos lá, vamos discutir sobre o assunto. A ideia aqui é um bate-papo, eu não vou ser muito técnico, eu não vou falar de tecnologia de carro elétrico, eu vou falar mais do que para você pensar aí na tua oficina e você já começar a planejar as mudanças. Precisa, né? Porque o Jason, até a gente conversando uma outra hora, ele disse o seguinte, nossa, eu pensei que fosse demorar para o carro acontecer e já está acontecendo, já está entrando na oficina. Então, quando você põe lá na placa da tua oficina, lá, trabalhamos com veículos elétricos e híbridos, já vai começar a entrar carro dentro da tua oficina para esse perfil, porque quem está comprando, e não são poucas pessoas, eu falo aqui pela minha região, que você disse que é o centro de São Paulo, mas a minha região já tem muito carro híbrido e já está começando a aparecer bastante carro elétrico. Então, basta a oficina oferecer o serviço que vai ter procura para isso. Então, vamos lá, o que a gente tem que pensar quando a gente tem uma oficina já estabelecida para fazer trabalho em carro elétrico? Então, eu estou preparado para um eventual problema de um veículo que entra na minha oficina? Eu vou dar um exemplo de um serviço que eu peguei numa oficina
que o rapaz pegou o trabalho, mas não teve condição de atender. O dono do carro conectava o carro para carga e o veículo não comunicava com o carregador e não carregava. Ele mudava de carregador, o mesmo problema. Mudava de carregador, o mesmo problema. E aí ele chegou à conclusão que era o carro com defeito, levou na oficina da pessoa de confiança dele, porque já não era um carro novo, era um carro usado. Nós temos no Brasil aí Prius desde 2011, Fusion, primeira geração 2011, e até 2019 a gente tinha um Fusion híbrido ainda com a segunda geração. Então, eu estou preparado para atender uma pergunta dessa, para eu realmente responder e resolver o problema do cliente com esse carro? Eu sei dos riscos, outra pergunta que você precisa fazer. Eu sei que riscos que envolvem a manutenção de um veículo elétrico, eu posso pôr a mão, eu não posso pôr a mão, eu posso desconectar, eu posso tirar a chave de serviço para desenergizar o carro. Em que momento que eu preciso fazer isso? Para fazer um sistema de freio, para trocar uma revisão, trocar uma pastilha, por exemplo, eu preciso desenergizar o veículo? Então, você tem que saber disso para você poder atender. Não é para tudo que a gente desliga o carro, e são para alguns trabalhos específicos. A minha oficina tem um ambiente preparado? É mais uma perguntinha que você tem que se fazer. Eu tenho um ambiente preparado para deixar esse carro, onde eu vou restringir o acesso para qualquer pessoa não chegue lá e mexa naquele carro sem ter conhecimento? Outra pergunta que você precisa se fazer: eu tenho equipamento para trabalhar nesse carro? Eu preciso de alguns equipamentos específicos para fazer esse serviço. Não é qualquer equipamento, eu preciso me preparar para isso, eu preciso saber usar. Eu tenho esse equipamento para fazer esse trabalho? Outra perguntinha que eu faço para vocês: eu tenho acesso à literatura original do carro? Diferente do que era num carro com injeção, num carro com as tecnologias modernas, a literatura hoje é muito específica para um modelo. Cada modelo de carro elétrico tem um DNA diferente. Então, eu preciso ter a literatura original e saber o passo a passo, porque os processos não são padrão. Eu não tenho um processo de desenergização igual para todos os carros. Eu não tenho um processo, por exemplo, para trocar um inversor ou substituir uma bateria igual para todos os carros. Cada carro tem uma característica diferente. E uma outra coisa que eu tenho que saber: a minha ferramenta de diagnóstico está atualizada para esses veículos? Porque eu também preciso ter uma ferramenta que eu consiga enxergar algumas características do carro que eu preciso analisar. Então, Jason, eu preciso saber, né, focar para isso e entender o que eu preciso fazer para mudar minha oficina para atender esses carros. Você está falando desse cenário, né? Ou seja, então você me respondeu de uma maneira para eu fazer essa reflexão, né? Então eu, Geiso, que estou lá de 10 a 15 anos com a minha oficina, chegou o carro, aí eu tenho que olhar para aquele carro e tenho que começar a ver este carro como mais uma oportunidade, não como um bicho de 7 cabeças. Boa, que é o que está acontecendo no nosso mercado, né? Boa. O cara fala, não vai vingar, não vai. Eu enxergo isso como nós temos o veículo AGNV, o veículo ciclo Otto, né? Com etanol, com gasolina, temos o diesel, né? A matriz energética chamada híbrida ou elétrica, ela é mais uma oportunidade que veio. Se ela vai ficar ou não, é uma outra história. Mas eu preciso me preparar para isso. E aí, quando você começou a falar de equipamento, como você falou de uma área específica, quando você falou sobre literatura técnica, quando você falou sobre o processo de desernização, qual que é o nome? Desenergização, precisa fazer trava-língua para poder falar assim. Trava-língua, não tem essa manha ainda não. Então, tudo isso, ele vem num pacote que é chamado oportunidade, tá? Boa. E aí, eu fico me pensando o seguinte, beleza, Amaury, eu estou diante dessa situação. Se eu fosse elencar uma etapa, quais seriam as etapas que eu deveria começar? Olha, bom, a Amaury me assustou, o carro veio aqui, o cara quer começar a resolver, e ele já vai indicar um amigo, porque esse amigo tem também carro híbrido elétrico, e eu falo, poxa, por onde começo? Né? Então você levantou as reflexões, e agora eu queria entender o seguinte, quais são os caminhos para que eu me sinta seguro
a mexer nesse carro? Legal. Eu vou falar algumas coisas que a gente tem que ter na oficina para poder atender. Você vai debatendo aí e vai me perguntando conforme eu for falando, se não ficar muito claro. Vamos lá. Primeira coisa, né? O que eu preciso para atender esse carro? A minha oficina tem que ter organização. Para todos os veículos eu tenho que ter organização, mas desse carro em especial, por quê? Não dá para eu ficar com a oficina toda bagunçada, procurar ferramenta. Eu estou mexendo com o carro está ali com a parte de alta tensão exposta, eu abandono o carro para poder pegar uma ferramenta no local que está de difícil acesso. Eu largo aquele carro sozinho, eu dou oportunidade para o cliente ir lá mexer no carro, eu dou oportunidade para um mecânico que não tem treinamento ir trabalhar nesse carro e fuçar nesse carro. Isso é comum de acontecer dentro de uma oficina. E sábado, por exemplo, as esposas vão limpar a casa, mandam o marido para a oficina para ele ficar lá perturbando o mecânico. Então, você não pode ter uma oficina bagunçada e desorganizada para permitir que aconteçam coisas ali que você não controle. Então, para o carro elétrico, eu preciso ter esse controle do meu ambiente muito bem determinado. Tá? Outro detalhe, eu preciso ter um fluxo de serviço padronizado, eu preciso criar um padrão, né? Por que eu preciso desse padrão? Eu preciso controlar passo a passo do que acontece com esse carro lá dentro da minha oficina. Vou dar um exemplo. O meu checklist de recebimento não é um checklist em que eu vou olhar apenas a parte da carroceria do carro. Eu não vou olhar só se tem risco e tem amassado. Eu vou olhar, por exemplo, eu vou abrir o capô, vou ali naquele cofre dianteiro, que não é mais cofre do motor, né? É um cofre dianteiro ali, com vários componentes de alta tensão, com cabos laranja, com componentes com etiquetas dizendo que são componentes de alta tensão. A gente determina a alta tensão para tensões de corrente contínua acima de 60 volts. Então, qualquer carro que tenha uma tensão acima de 60 volts, eu considero ele alta tensão, porque é a tensão que dá um dano ao corpo humano, tá? Eu preciso fazer, depois desse checklist, uma análise visual do carro. Eu vou abrir ali o capô e vou olhar se eu não tenho conector quebrado, cabo danificado, se eu não tenho parafusos de componentes de alta tensão mexidos, se eu não tenho marca de dano. Por exemplo, lavar a parte da frente ali do veículo é dano com certeza nos componentes de alta tensão. Outro detalhe, eu preciso levantar esse carro e olhar por baixo. Bateria amassada, bateria danificada, bateria raspada, né? Nós temos recentemente aí um vídeo no YouTube em que a pessoa que está falando o vídeo, está fazendo o vídeo, faz uma análise errônea ali que o cara precisa trocar a bateria, né? O cara teve um prejuízo gigante porque ralou ali a bateria, amassou a bateria e perdeu aquela bateria, né? Então, só explicando esse vídeo, toda montadora tem um processo de análise de amassamento ou dano da bateria. Então, existe uma literatura, você entra nessa literatura e ele vai te dar os pontos importantes daquela bateria em que você não pode ter um amassamento. E quando você pode ter, ele te dá a altura em que você pode ter esse amassamento. Então, vou dar um exemplo. Ali onde vai as células, eu posso ter um amassamento de 3 milímetros. Você vai lá e mede. Opa, deu 2,5. Então, não chegou a danificar a bateria. Então, toda montadora tem essa literatura e essa análise. Então, não necessariamente um amassado, um risco, um dano na bateria vai determinar a troca, tá? E na maioria foi do Tico Etienne que você está falando ali, né? O cara colocou o carro no elevador, não, Tico Etienne, daí o cara começou a falar, olha aqui o prejuízo, tal, né? Foi esse? Esse mesmo, e o histórico que eu tenho desse serviço foi o seguinte, não naquela oficina, foi feito depois numa concessionária, também não sei se é verídico, mas foi uma pessoa da área que me falou, em que foi trocada as placas de refrigeração daquela bateria, desamassada a bateria e resolveu o problema. Então, não teve necessidade dessa troca, tá? Então, isso vai ser comum a gente fazer dentro da nossa oficina, a gente chegar a um ponto de trocar módulo, não de trocar célula, né? Porque a maioria das baterias, elas são ponteadas, os contatos, para não dar mau contato. Então, não são todas que eu consigo trocar célula. A gente acaba fazendo uma desmontagem danosa para a bateria e você não consegue recuperar. Mas, enfim, eu consigo sim trocar módulo, eu consigo fazer diagnóstico, eu preciso fazer essa análise visual para poder enxergar o que está entrando para dentro da minha empresa. Eu fui fazer um atendimento, o mecânico me chamou, falou assim, vem cá ver o que aconteceu. Aí chego lá, tem um veículo lá, elétrico, com um corte na bateria de ponta a ponta, mas rasgou a bateria de ponta a ponta. Ele falou, o que eu faço agora?
que aconteceu? O dono do carro, ele morava num condomínio que o pino de trava do portão subia do chão. O cara passou, o pino subiu, rasgou a bateria do carro. E ele foi andando com o carro, aí o carro começou a dar alguns problemas, ele pegou e levou na oficina. O mecânico levantou o carro, viu aquilo lá e me chamou. Eu cheguei lá e falei, nossa, mas você está com esse carro aqui dentro, põe para fora. Existe um procedimento quando eu tenho uma bateria com dano, que eu não sei o que aconteceu dentro dela, de eu deixar essa bateria num ambiente externo e deixar um tempo ali monitorando essa bateria para ver se ela não vai pegar fogo, se ela não vai entrar em combustão, né? A gente chama de fuga térmica. Ela começa a aquecer. Você gerou um dano físico nela e aí ela entra em fuga térmica e pega fogo. Então eu preciso saber disso e é onde eu vou analisar, onde eu vou fazer essa análise visual para eu fazer uma avaliação de risco no trabalho que eu tenho que fazer naquele veículo. Eu faço essa avaliação de risco. Bom, o que eu preciso? Eu preciso disso, disso e disso. Eu preciso estar numa área em que eu possa tirar o carro da oficina aqui rápido se eu precisar. Eu preciso estar numa área onde o acesso é restrito. Então, eu faço o planejamento a partir dessa análise visual. E eu preciso ter... Oi. Você tem uma NR, né? Se não me engano, é NR28, alguma coisa assim? Eu não sei dizer se existe uma NR para isso, né? Porque eu estou trabalhando... eu trabalho sempre com literatura de montadora que não segue as normas nacionais, elas seguem as normas europeias. E aí, todos os padrões que a gente trabalha, porque no Brasil a gente não tem ainda nada muito definido, todos os padrões que a gente trabalha, a gente segue essa norma europeia que é bem mais rigorosa. Não, perfeito, era isso mesmo, porque toda a norma, essa NR28, se não me engano, depois eu posso até pesquisar, ela é de segurança do trabalho, né? Ou seja, quais são os EPIs... Okay. Mas né? Não é específica para carro elétrico, né? Não é específica, isso, não tem essa especificação ainda. Quando você começou a falar, parece que o mecânico, para resolver o problema, ele adora pegar, né, um equipamento, uma ferramenta e sair desmontando para poder analisar, para poder colocar no grupo de WhatsApp e perguntar: alguém tem essa peça aqui desse carro? Eu quero colocar aqui para testar, para saber se é esse problema ou não. Né? Acontece muito isso nos grupos de WhatsApp. E os caras vão ter que entrar numa outra, vão ter que perceber uma nova realidade. Boa parte dos carros elétricos é muito plug-in, né? Plug and play, né? Ou seja, sim, você tira e coloca, né? Ou seja, diagnosticou, identificou, você não tem aquelas ferramentas para você sacar, ou para você tirar, ou desmontar, né? Você tem ali o acesso muito mais rápido. E aí, quando você começou a falar sobre o procedimento de quando vem uma bateria que veio rasgada aí através dessa situação, ou seja, ele não vai ter esse trabalho de mão na massa especificamente, mas ele tem que ter um trabalho pré-trabalho, né, digamos assim, ou um trabalho que antecede, que é de análise, para saber como proceder. Eu acho que é mais ou menos isso, né? Que essa é a mudança do mindset, né? Não, e outra, né? A gente tem que... Qual é a função de uma oficina mecânica hoje? Qual é o objetivo dela hoje? Estou te perguntando, qual que é a função de uma oficina mecânica hoje? Sim, hoje a função principal dela, né, é atender clientes e fazer a manutenção correta nos carros. Então, isso é a ferramenta que você usa para ter lucro, que é o objetivo da oficina. Ela é um negócio. E como um negócio, a gente precisa avaliar se vale a pena eu fazer ou não o serviço. Então, um caso desse... que a bateria estava rasgada, olha a dor de cabeça. Você ia ter que pedir uma bateria. Bateria hoje, num carro elétrico, ela pode chegar de 100 mil reais, portanto, estou falando de elétrico, não híbrido, tá? De 100 mil reais a 400 mil reais, depende do carro. Então, você já pensou, você pega um carro aí, a bateria é 300 mil reais, você liga para o cliente e fala assim, olha, eu fiz orçamento aqui, a mão de obra é 5 mil reais e a gente precisa trocar a bateria, custa 400 mil reais, o total dá 405 mil reais, dá para fazer em 2 vezes, 10% de desconto no cartão. Então, fica inviável você fazer um trabalho desse hoje. Então, a gente tem que pensar o seguinte, qual é a solução que eu vou dar para essa análise que a gente fez? Bom, a gente cobra o diagnóstico, porque você não vai perder tempo à toa, e você envia o carro para o caminho da concessionária, que aí sim a concessionária tem o procedimento de descarte dessa bateria e levar essa bateria para o seu final ali e fazer o que precisa. Agora, a gente precisa, assim, a gente tem vários serviços que a gente pode fazer num carro elétrico.
E a mão de obra, ela custa de 3 a 4 vezes mais do que no serviço de um carro convencional. Apesar de 80% do serviço de um carro elétrico é diagnóstico, né? O serviço de troca dos componentes ou manutenção é muito rápido e muito fácil perto de um cara que faz uma transmissão automática, por exemplo, muito fácil perto de um cara que faz um motor, porque tem muito menos coisas para você fazer manutenção, tá? Então, eu preciso analisar isso. E aí a análise visual entra nessa importância de eu saber o que eu preciso para começar a trabalhar com aquele carro em específico, ok? Dentro dessa análise, não tem como falar de equipamentos, né? Porque parte dessa análise que vai ser visual e de procedimento também precisa ser pautada em equipamentos. E hoje nós sabemos que equipamentos atualizados, equipamentos que conversam com diversas montadoras, nem sempre está num só, né? Você tem que ter ali uma gama, né, de equipamentos para que ele possa te ajudar, né? Eu queria saber de você, muda muito, o cara tem que se aprofundar, sei lá, de repente, conhecer mais um osciloscópio. Eu estou aqui viajando, entendeu? Eu estou dizendo o seguinte, que além do scanner, que é o fundamental para você poder, né, te ajudar no diagnóstico, mas existem outras ferramentas complementares que possam embasar a tomada de decisão. Como é que é isso dentro da oficina mecânica? Como é que o cara tem que analisar para esse aspecto? Então, vamos lá. O que eu preciso de equipamento e ferramenta para você fazer esse trabalho dentro da oficina, né? Primeira coisa, o elevador não é aquele elevador convencional que a gente vai trabalhar com ele. Ele tem que ser um elevador pórtico, que ele não tem aquela transmissão de movimento no meio do piso. A transmissão de movimento dele é feita por cima, exatamente para eu poder trabalhar com a mesa de elevação, ou a gente chama de lift table, que é para levantar e descer a bateria do carro, que é uma mesa que aguenta até 1 tonelada de peso, e temos baterias aí que pesam 300 quilos, 400, 500, 600 quilos, então eu preciso ter um equipamento para tirar essa bateria do carro caso haja necessidade. Eu preciso ter na minha oficina também, para trabalhar com esse carro e poder fazer um bom trabalho, um carregador wallbox, que é aquele que você põe lá na parede, né? E você consegue carregar ali, dependendo do carregador, uma carga de 4 horas você carrega a bateria do carro, né? Imagina o cliente chegar lá com um carro com 15% de bateria, e você ainda tem que fazer o diagnóstico no carro, você não vai conseguir se você não tiver um carregador lá dentro, né? Um scanner automotivo que atenda veículo elétrico, e aí isso começa a complicar um pouquinho, porque a profundidade depende do scanner, e a gente sabe que você tem um scanner, não tem nenhum. Então, normalmente a oficina tem que ter 2, 3, e normalmente tem que ter os da marca que você vai atender. Eu preciso de um megômetro, que é um equipamento que mede isolação. Então, imagina que você vai desmontar a bateria, faz a manutenção da bateria, ou eu posso fazer um outro serviço, troca de um compressor do ar-condicionado, que é alta tensão, e aí, no momento de eu montar esse compressor, eu esmago um cabo e crio ali uma fuga de alta tensão para a carroceria do carro. E na hora de eu espetar na bateria, se eu não medir e eu tiver certeza que eu não tenho defeito de isolação, eu espetei na bateria, ou eu vou matar a bateria, ou eu vou apagar o carro, ou eu vou gerar um dano ali, às vezes caríssimo, né? Então eu preciso ter um equipamento para me dar certeza que eu tenho uma isolação perfeita na montagem. Na hora que o carro chega, eu posso ter um DTC avisando que eu estou com defeito de isolação. E aí eu tenho que ter esse equipamento para fazer esse teste. E detalhe, é um equipamento que ele tem que ser CAT 3.000 volts ou CAT 4600, que é a categoria de isolação dentro do equipamento, né? Então eu vou colocar ali na medição da alta tensão, eu vou gerar tensão, e aí o equipamento, se ele não for desse tipo de grau de isolação, ele pode dar um curto e um estouro nesse equipamento. Então meus equipamentos têm que ser com essa categoria de isolação. Eu tenho que ter um multímetro automotivo com também CAT 3.000 volts ou CAT 4600 volts, porque às vezes eu vou ter que comprovar se o carro desenergizou, né? Então, o trabalho ali de quem vai fazer a desenergização não é simplesmente desligar a chave de serviço e achar que o carro desenergizou. Pode acontecer, e é comum acontecer, do carro não desligar a alta tensão. Então, eu preciso ter um equipamento que eu consiga fazer a medição, né? Esse multímetro automotivo eu vou medir em tensão, eu vou lá medir se a tensão ficou 0. Eu vou usar ele também para fazer uma medição de resistência equipotencial, que é para saber se todas as carcaças de todos os componentes de alta tensão estão ligadas para proteção,
né? Eu tenho que ter também um equipamento chamado miliomímetro, que também mede esse equipotencial. Então, só para você entender, eu tenho um componente lá, vamos dizer, um compressor do ar-condicionado, que está com uma fuga de isolação de 150 volts. E aí eu ponho a mão nele, eu estou mexendo nele, eu ponho a mão nele sem luva. E aí eu ponho a mão no outro componente que não tem fuga, está com 0 volts. O que vai acontecer? Eu tenho diferença de potencial, eu vou ter uma corrente passando pelo meu corpo. Então, o veículo tem ligações entre as carcaças dos componentes de alta tensão. Se eu tiver uma fuga de 150 volts, vai estar nesse componente, vai estar no outro componente, vai estar na carroceria do carro. Se eu puser a mão, eu vou ter ali receber 150 volts, mas em qualquer outro componente que eu colocar a mão vai estar com a mesma tensão, então eu não tenho diferença de potencial. Então eu preciso do miliomímetro para fazer esse teste. Eu preciso de um scanner automotivo específico que faça a leitura dos veículos elétricos. Eu preciso, para proteção, você falou muito bem, a gente precisa de algum equipamento diferenciado. Eu preciso de luva isolada classe 0, que é uma luva para 1000 volts. Nós temos aí o Porsche Taycan, por exemplo, que ele trabalha com 880 volts. Então, uma luva de 500 volts não atende. Eu preciso de uma luva de 1000 volts para poder atender esse serviço. Eu vi lá que na Fórmula E também, eu tive a oportunidade de assistir a Fórmula E, que é a Fórmula 1 dos veículos elétricos, né? Quando os caras estão mexendo em alguma coisa, enfim, aquela palavra que você sabe aí. Desenergizando, agora saiu. Eu vi que eles têm também como se fosse uma varinha que fica no cinto do cara ali, né? Então, se acontecer alguma coisa, você consegue, entre aspas, tentar salvar alguma coisa, né? Tô enchendo o saco, mas eu reparei isso daí. Até o meu amigo César da Mecânica do Gato, ele falou que no treinamento que ele recebeu, porque ele participa muito das provas, né? Ele recebeu, e ele falou assim, ele até achou estranho, né? Porque daí você tem lá uma garra que está na ponta e um outro cara preparado para, se acontecer alguma coisa, conseguir tirar o cara daquele ambiente, né? Isso chama vara de manobra ou vara de resgate, que é utilizado para as manutenções de alta tensão aí na rua, que você vê muito. É o mesmo princípio, tá? Então esse cara fica preparado, porque num estudo aí feito para segurança, quando você fala de EPIs de isolação, a gente sabe que meio segundo, qualquer coisa acima de meio segundo, e numa corrente aí de 200 mA, nós estamos falando de 200 mA, 250, 300 mA já é danoso para o corpo, tá? E isso pode levar à morte. Então, existe essa estratégia, acredito eu não conheço, mas acredito eu que essa manutenção que eles fazem no carro, o carro está ligado. Então, o cara precisa estar lá com a vara de manobra. Logicamente, você tem um monte de estratégias de segurança que não colocam o mecânico em risco, mas você tem que estar com a vara de manobra por norma para você ter segurança ali e poder puxar o cara caso tenha um acidente. Deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui, bem interessante, que eu sempre gosto de frisar. Hoje nós temos uma enxurrada de cursos, meu amigo. Nós estamos vivendo um tempo de que todo mundo dá curso, cara, né? Graças a Deus eu não dou curso. Quer dizer, dou palestra, alerto muita gente sobre a importância de se qualificar. Eu sou um cara muito generalista, né? Eu gosto muito de analisar mercado, analisar números, analisar tendências, né? Então, sempre as minhas palestras, quando eu vou aí, tive em Cascavel, lá na Febralto, foi mostrando cenários, né? Ou seja, galera, não adianta eu achar, vamos analisar cenário, né? E aí a gente começa a desenhar cenários. E os cursos, né? Tem muito gato por lebre, tem muita coisa que a gente percebe que é uma situação até um pouco constrangedora, né? É mais para ganhar do que para ensinar, entendeu? E não quero nem entrar nessa linha agora. Mas eu sei que o cara precisa se aprimorar, eu sei que o cara precisa estudar. O cara não adianta chegar lá um Prius, chegar lá um Great Wall, né, um GWM, um BID, o cara ligar, me dá uma dica, o carro tá acontecendo isso, esquece, né, não tem jeito mais, grupo, isso acabou. No WhatsApp e a resposta vem no grupo, né? Isso. Então, assim, falamos de todas essas partes de equipamentos, de procedimento, de estrutura de atendimento, e aí chegamos também agora na parte de qualificação. E aí, qual que é a sua
Qual que é a sua linha de raciocínio com relação à parte de qualificação das oficinas, Amorim? Então, vamos lá. O que você precisa fazer de treinamento para você ficar, não vou dizer especialista, porque é a mesma coisa que os carros modernos de hoje. Você vai estar sempre que está se atualizando, né? Mas aqui é a base para você trabalhar e você desenvolver aí as manutenções. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu preciso fazer, e muita gente vai achar estranho, mas eu preciso ter um curso de eletricidade básica. Não adianta eu querer mexer com carro elétrico e eu não entender como é que a bateria funciona, porque eu não conheço tensão, corrente, resistência, eu não sei o que é potência, eu não sei o que é 1 kWh. Então, eu preciso entender isso para poder fazer uma análise de uma bateria, por exemplo. Os veículos elétricos, eles têm a eletrônica de um carro premium. Então, não adianta eu querer fazer manutenção num carro desse se eu não sei fazer uma atualização de módulo, se eu não sei fazer uma verificação se aquela informação está correta, se eu não sei trabalhar com rede. Eu preciso ter, hoje, um conhecimento de eletrônica embarcada muito bom. E aí, a gente começa com a parte específica de alta tensão. Até aí, os 2 primeiros são fáceis de resolver. E aí, eu preciso ter, antes de tudo, conhecimento da questão de segurança com relação ao carro elétrico. Nós temos 3 tipos de manutenção e cada nível de manutenção você exige um nível de segurança diferente. Então eu preciso conhecer isso. Quais são os níveis de segurança para atender esse carro? Então eu tenho o nível 1 de manutenção, que é você fazer trabalhos em partes do carro que não são de alta tensão, em que eu não vou mexer na alta tensão. Vou fazer um freio, por exemplo, eu vou fazer uma suspensão, eu vou fazer um trabalho que não tenha que envolver alta tensão. Eu tenho uma manutenção que a gente fala de nível 2, que é quando eu preciso desenergizar o veículo. Eu preciso saber fazer manutenção, né? Como é que eu faço para desenergizar os carros? Eu preciso ter esse nível de manutenção. Tem um terceiro nível de manutenção, que é o serviço com componentes eletrificados, que é a bateria, né? Então eu vou trabalhar com a bateria aberta, é um nível 3 de manutenção. Então eu preciso ter um curso nível 1, um curso nível 2 e um curso nível 3. Qual que é a questão com relação aos cursos e por que você falou dos cursos que estão sendo vendidos aí? E o aluno, ele percebe que acabando esses cursos ele não tem condição de fazer manutenção no carro, porque o curso é específico para o modelo. Então, eu sou especialista para desenergizar um BMW 3, por exemplo, não é a mesma coisa de eu desenergizar um BMW 8. Não é a mesma coisa de eu desenergizar um Mustang Mach-E, por exemplo, ou um Volvo. Eles têm procedimentos diferentes. Então, eu preciso me especializar no modelo. Então, eu tenho que ser nível 2 da Volvo, nível 2 da Toyota, nível 2 da BMW, não basta eu fazer só um curso não vai resolver minha vida. E o nível 3, se o carro todo já é específico, imagina a bateria. A bateria, ela tem procedimentos de manutenção diferentes para as marcas. Então, por exemplo, a BMW troca o módulo da bateria, então você chega a abrir a bateria e trocar o módulo. A Toyota não faz isso. Então, dependendo do modelo do carro, tem características diferentes de manutenção da bateria. Eu preciso me especializar nisso. Legal? Novos desafios, novas oportunidades, meu amigo. E esse recado que você está dando aí é muito importante. E, meu amigo, já estamos indo para os momentos finais aí, né? Porque essa aula é muito boa e passa muito rápido quando o assunto é bom, né? Você conseguiu desenhar uma coisa que foi muito interessante, eu estava aqui prestando atenção, né? Você desenhou um fluxo, né? De todas as etapas para que uma pessoa, para que uma oficina, né? Comece a atender veículos híbridos e elétricos, né? Mas tem uma coisa que eu quero jogar você na fogueira agora. Não tem como, né, meu amigo? O cara que veio aqui, desceu pro play já era, meu amigo. Tem que saber brincar, né? Na sua opinião, por que o mecânico ele é tão resistente a aprender novas tecnologias? Se o nosso segmento, que é o segmento automotivo, ele é uma enxurrada de tecnologia num curto espaço de tempo. Antigamente demorava não sei quanto tempo, agora está encurtando, cara. Então essa evolução tecnológica, ela está vindo muito rápida. E aí quando você quer falar com o mecânico sobre isso, ele parece que ele está acomodado, parece que ainda ele... E eu queria entender um pouquinho da sua visão
quais são os perigos de se manter dessa forma, né? Não estar aprendendo com o novo ou com as tecnologias que estão chegando. Parece uma perguntinha meio... já está fazendo arrozinho com feijão, não. Tem muito cara aqui que você fala, e aí, vamos fazer um curso, vamos fazer alguma coisa? O cara foge, o cara muda de assunto, o cara ele fala, não vai dar certo, não vai dar certo. Entendeu? Então, assim, na sua experiência, o que leva o mecânico ele ser tão preocupado ou ressabiado com essas novas tecnologias aí? Bom, vamos lá. Então, isso aí tem a ver com o ser humano. O ser humano, ele busca o conforto. É natural a natureza do ser humano fazer isso. É muito mais difícil, dá muito mais trabalho, muito mais... eu gasto muito mais energia para fazer uma coisa que eu não tenho facilidade. Então, eu busco sempre fazer... Bom, é muito comum a gente, antigamente, ter o cara que mexia só com suspensão, o cara que mexia só com eletricidade básica, o cara que mexia só com motor, e ainda hoje eu encontro isso, né? O cara que só faz aquilo, por quê? Ele é muito bom naquilo que ele faz, ele já não vai ser tão bom para fazer outra coisa, ele não vai buscar aquilo. Para ele ser bom, ele vai ter que investir, vai ter que gastar energia, né? Outra coisa que atrapalha muito isso é a busca de informação. Eu tenho facilidade de informação. Eu sou velho, então quando eu tinha que pesquisar alguma coisa, eu tinha que ir no centro cultural, né? Lá na biblioteca, pegar livro e ficar lendo. Hoje, você clica, você acessa o que você quiser e se você souber pesquisar, você consegue informação boa. Então, isso fez com que as pessoas não buscassem mais especializações. E escutem o que eu estou falando, precisa se especializar, porque a gente vai ter agora, nos próximos 3 anos, uma mudança radical para as oficinas. Não é que você vai parar de mexer com carro elétrico, com carro convencional, desculpa, mas a mão de obra vai ficar barata. E o lucro maior, já falei, a oficina, o objetivo dela é dar lucro. O lucro maior vai estar em fazer carros elétricos, em fazer manutenção em carro elétrico. Então, por que as montadoras, vamos agora falar um pouquinho de se vai dar certo ou não, por que as montadoras estão partindo para o carro elétrico? Porque o meu lucro é muito maior no carro elétrico, eu levo 1/3 do tempo, metade do tempo para montar o carro, e o valor que eu ganho em cima desse carro é muito maior. Então, é uma questão de decisão de negócio, você partir para o carro elétrico. Não é só porque é bom para o meio ambiente, mas se fosse um mau negócio, a montadora não partia para isso. Então você tem que analisar isso. O Jason falou um negócio fantástico, eu falo muito isso. Não importa se vai dar certo. Você tem que analisar números. Você tem que ver o resultado. Está triplicando mês a mês a venda de carro elétrico. Você pode olhar na rua, talvez eu moro em São Paulo, talvez quem não esteja em São Paulo não tenha essa visão. Mas em São Paulo, a gente cruza com carro elétrico todo dia. Sabe o que eu estou fazendo? Eu estou fotografando e eu levo para os alunos quando eu vou dar aula. Hoje eu cruzei com esse. Então, quer dizer, isso está numa velocidade gigantesca. A pandemia ajudou nisso. A pandemia fez aí o mundo ter uma consciência diferente e aí o carro elétrico começou a ficar no foco das atenções. Então, Jason, o meu recado é o seguinte, eu vivo de treinamento, eu estudo todo dia. Tem um problema sério com a minha mulher aqui, porque ela fala, pelo amor de Deus, para de trabalhar, para de estudar, né? Mas eu faço isso todo dia e eu não consigo acompanhar as novidades e o que acontece no mercado. Se vocês não começarem agora, depois que virar carne de vaca, passou a oportunidade para você ser uma referência no mercado. Boa. É isso aí, Mauri, cara, que honra, obrigado, viu, pela aula. Eu acho que nós vamos ter que fazer aí o segundo intensivão. Eu já notei algumas questões aqui, eu quero fazer um próximo bate-papo com você. Quero desafiar você. Vamos trazer aqui um dono de carro elétrico, tá? Para a gente poder fazer um bate-papo com esse cara, para nós podermos falar com a turma aqui das expectativas com relação ao cara que vai até a oficina que tem carro elétrico, né? O cara, eu tenho carro elétrico, agora de que maneira eu quero ser atendido? Você pode ajudar muito nessa mediação, né? E, meu amigo, considerações finais aí, como é que o pessoal te acha nas mídias sociais aí, como é que o pessoal encontra você aí, porque tenho certeza que muita gente vai querer fazer esse bate-papo com você aí e utilizar os seus serviços aí, meu amigo. Muito obrigado. Hoje eu estou focando no LinkedIn, que é uma rede profissional, e o Instagram, infelizmente, eu não consigo trabalhar com o Instagram, porque vem tanta porcaria, tanta coisa que não interessa, e eu acabo me enrolando. Eu começo a ver um negócio e aí eu vou ver, passou 2 horas e eu não fiz o que eu precisava. Então, o LinkedIn hoje ele é mais focado para isso. Inclusive, eu estou colocando, está lá, Mauri Gimenez,
pode me procurar lá no LinkedIn. Eu estou focando matérias de veículos elétricos, né? Eu vou começar a fazer alguns posts para falar de manutenção, para falar de serviço, falar um pouco de técnica também. E quem quiser aí meu contato, pode pedir para o Jason, entre em contato com ele, pode encher o e-mail dele de pergunta e ele vai passar o meu contato para vocês. Pode me ligar, pode tirar dúvida. Muito amigo, eu meu. à disposição. Eu tinha que você fosse meu amigo. Eu te jogo na fogueira, você devolve, pô. É lógico. Legal, legal. Mauri, obrigado, viu? Uma honra muito grande. Repito isso daí, para mim é um prazer. Eu tô conseguindo colocar no canal Automotivo Oficial aí só gente boa, só gente de primeiríssima linha. Avisa o Fábio lá que ele vai vir também, viu? Não vai escapar não, viu? Com certeza. Eu assisto bastante, eu aprendo bastante, viu, Jason? Aprendo bastante. Tamo junto, meu amigo. Um grande abraço aí, obrigado e valeu aí pela experiência. E ó, ficou o desafio, hein? Vamos ajeitar aí alguns donos de carros elétricos aí, vamos fazer um grupo focal aqui para a gente poder conversar muito sobre isso, tá bom? Muito bom, muito bom. Vou tirar dúvida também. Boa, boa. Obrigado, meu amigo. Eu que agradeço.